Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o episódio 4 da série Expresso da Manhã. Expresso da Manhã é uma série da Netflix. Aqui no canal a gente já comentou o episódio 1 e 2 quando eles foram lançados na estreia da série, e também comentamos o episódio 3. Então, se é a primeira vez que você está entrando aqui no canal, já fique sabendo que toda semana, quando saírem os episódios, eu vou trazer um vídeo comentando. Então já se inscreve para poder acompanhar não só a série Expresso da Manhã, como outros vídeos sobre filmes, literatura, HQ e etc. Beleza? Bom, vamos lá então. Aqui a gente vai comentar com spoilers, então se ainda não assistiu o episódio, fique por sua conta em risco. O episódio começa com as pessoas envolvidas na investigação sobre o serial killer que está ali no trem. Eles acabam descobrindo que a Nikki, que até então era uma personagem chave para esse mistério, acaba falecendo, acaba sendo assassinada. Então eles começam a ir atrás disso, de descobrir quem foi que fez isso. Sendo assim, enquanto a Tio e outros policiais ali do trem acabam indo investigar, indo atrás desse cara que até então eles descobrem que ainda está ali dentro, o Leighton, nosso protagonista, vai com a Melanie até a primeira classe para poder investigá-los, porque eles chegam à conclusão que a pessoa que matou o assassino é da primeira classe. Sendo assim, eles têm que ir lá investigar. E aqui a gente começa a perceber que até então, quando a série estava andando em paralelo à questão do assassinato e à questão da desigualdade que pode gerar revolta, estavam em paralelo. Nesse momento elas começam a se cruzar um pouco mais na história, o que é um momento bom, porque o quarto episódio está chegando na metade da temporada, achei que foi um bom timing. E como eles fazem isso? Aqui eles começam a discutir a questão da justiça seletiva. E o que significa isso? É a justiça que funciona de forma diferente para tipos diferentes de pessoa. Por exemplo, uma pessoa de uma classe social mais alta acaba tendo mais acesso à justiça ou acaba tendo certos privilégios que outras pessoas não têm. E isso não é uma coisa da série, isso é algo que acontece na vida real. O conceito de justiça seletiva é um conceito jurídico, inclusive no Brasil isso acontece e muito. E aqui a gente tem um caso assim. Aqui na primeira classe a gente vê que eles querem se negar a ser investigados porque eles acham que é uma ultraje eles serem investigados, como eles podem suspeitar de um crime da elite, de um crime da burguesia, sendo que ao mesmo tempo, enquanto eles não querem deixar nem que as pessoas revistem os quartos deles por uma questão de segurança pública, lá no fundo do trem as pessoas estão perdendo braços como punição, literalmente, tendo braços congelados e sendo arrancados. E a primeira classe sabe disso, porque só mostra a hipocrisia dela. Além disso, dando algumas pitadas durante o episódio sobre a questão desse assassinato. Se chegarem muito na terceira classe ali do trem, pode acabar gerando uma revolta. Eles chegam a comentar isso um pouquinho de forma bem sutil, mas novamente começa a cruzar essas duas linhas narrativas, da questão do crime e da questão da revolta. Se talvez todas essas histórias relacionadas a esse assassinato, tudo relacionado a todo esse caso, vazar demais para as outras classes que já estão procurando um motivo para se revoltar, pode ser o estopim de tudo isso. Então acredito que no futuro da série a revolta pode ser motivada exatamente por coisas desse caso que vazem. Não necessariamente por causa dele exclusivamente, porque muitas injustiças vêm acontecendo ao longo de todos os anos ali no Snowpiercer. Porém, isso talvez seja o estopim, aquela gota da água que faltava para as pessoas realmente se rebelarem, tanto da terceira classe quanto do fundo. Inclusive, no fundo, eles já estão tentando, já estão não sei de fazer isso há muito tempo, porque as condições deles estavam ainda piores. Dito tudo isso, o episódio vai se concentrar em duas partes, basicamente. Nessa parte da investigação na primeira classe, mostrando a hipocrisia, todo aquele ar de burguês, de elite que se acha acima da lei, acima dos outros, que inclusive, apesar de eles se acharem acima da lei, eles baixam a cabeça para quem teoricamente tem mais poder do que eles, o que mostra novamente uma hipocrisia. Eles se acham superiores aos outros, mas ao mesmo tempo, se tem alguém numa hierarquia que é maior do que eles ficam com o rabo entre as pernas, que foi o caso, por exemplo, da mulher lá da família ricaça que quis falar com o Wilford e deu para trás na hora que o Wilford se propôs a falar com ela, ou né, o Wilford, como a gente sabe que não existe. Enfim, então, durante toda a boa parte desse episódio, a gente tem essas pinceladas de questões sociais misturadas com o assassinato em si. Enquanto isso, a gente tem a Tio e os outros policiais perseguindo o Eric. Quem é o Eric? O Eric a gente descobre que é o segurança da família rica. Quando eu digo família rica, é aquela família que tem a filha ruiva, a mãe também que é advogada lá, que é toda soberba, o pai que não fala muita coisa. É aquela família ali que na primeira classe teve um pouquinho mais de destaque nos outros episódios já. Então a gente descobre que ele é um guarda-costas dela. E aqui a gente tem mais uma outra pitada, uma crítica social, que é a questão que no trem não é permitido armas. Porém, ali na primeira classe se descobre que a maioria dos guarda-costas tem armas. Mas é para nossa proteção. Quem deveria conceder a proteção não é eles mesmos, deveria ser as pessoas que comandam o trem.
o que acaba gerando um abismo de desigualdade. Se a proteção e todos os outros direitos fossem fornecidos de forma que pudesse sustentar todo mundo, tirando certos privilégios de classes para poder equilibrar uma sociedade mais igual, mais igualitária, mais justa, ninguém ia precisar ficar andando armado naquele trem. E aqui, então, por gente saber que sim, existem pessoas armadas ali dentro, a gente começa a associar que talvez o Eric tenha sido esse assassino. E o episódio não faz questão de esconder muito isso, de fazer um mistério quanto a isso. A gente sim descobre facilmente que ele realmente era um assassino, porém, como o próprio Leighton diz, ele não estava agindo por conta própria, ele estava seguindo ordens e a gente já tinha percebido isso nos próprios outros episódios anteriores. Dá pra ver que ele, na verdade, é um cara que está muito mais sendo um executor, não a pessoa que realmente está pensando em tudo aquilo. Sendo assim, o Eric acaba sendo pego, sendo morto, o que eu achei uma cena um pouco meio ruinzinha, porque ele foge, aí ele atira numa parte do trem que acaba entrando aquele vento gelado, então, mas ao mesmo tempo isso não tem muita função narrativa, porque pode até ser isso aproveitado no futuro, mas por que, que ele não usou a refém que ele tinha para tentar fugir, ou algo do tipo, pode ser porque ele já achasse que ia ser pego de qualquer jeito, mas ele podia ter tentado fazer alguma outra coisa, não só aquilo. Aquilo ficou um pouquinho fácil demais na captura dele, no final das contas. Porém, aqui também é mostrado que quando foram capturá-lo, em nenhum momento eles se preocuparam em levá-lo vivo. Ou seja, não era de interesse da Melanie que o assassino vivesse. Na verdade, eles estavam só querendo, talvez, parar tudo isso que estava acontecendo. Não investigar realmente ao fundo como seria certo. Porque aqui o correto seria pegar o Eric, levar em custódia e poder saber, através dele, quem estava atrás de tudo isso. Quais são os interesses dessas pessoas. Por fim, no final do episódio, a gente acaba chegando à conclusão, pelo menos de acordo com o Leighton, que a Lila Jr., ou seja, a filha daquela família rica, é quem era a mandante dos crimes, pelo menos já nas palavras dele. Porém, eu já quero voltar nisso daqui a pouco, segura um pouquinho. Só concluindo o episódio, a gente acaba descobrindo que a Melanie desconfia muito do Leighton e, com as palavras dela, o Leighton já sacou que ali não existe um Wilford. E ele mesmo deixa entender isso na hora que ele comenta da questão do mito, ou seja, ele sabe que a presença ali, a persona do Wilford, na verdade não existe. Então, pela segurança da Melanie, ela acaba engavetando o Leighton. É claro que ele não deve ficar muito tempo assim, já que ele é o nosso protagonista aqui, mas vai ser interessante saber quem vai atrás dele. Se eu tivesse que chutar, eu acho que seria a Tio que iria atrás dele, porque ali das pessoas que têm acesso àquela região do trem, as pessoas que não estão presas ao fundo, as pessoas que têm até um poder de circulação maior entre as classes, ela é a única que realmente estabeleceu um laço com ele. Como eu comentei até no vídeo anterior, ela tem uma ânsia por fazer a coisa certa, coisas que ela acha que não fez durante muito tempo naquele trem. E o Leighton, apesar de ser um fundista, ela viu nele uma pessoa realmente íntegra, um policial que estava realmente fazendo seu trabalho como detetive. Então, aqui, se eu tivesse que chutar, eu acho que ela vai ser a responsável por liberá-lo e assim até estabelecer mais vínculo entre eles e unir forças para uma possível futura revolução. Voltando aqui ao que eu tinha falado sobre a Lila Jr., eu acho que isso aqui ainda não vai ficar só por isso, porque seria simplório demais. Afinal, quando a gente pega essa questão do assassinato, a gente percebe, por exemplo, que quem morreu eram pessoas que eram informantes do Wilford, pessoas envolvidas com tráfico. É porque ela simplesmente ia mandar assassiná-los assim? Qual que é os intuitos dela? Ainda mais de uma garota ali, uma adolescente. Ela deve ter em torno de seus 17 anos. Então, assim, seria algo muito simples se fosse só isso. Ainda mais que a gente tem que considerar que o episódio não vai nos mostrar exatamente tudo sobre isso. Tem coisas que a gente vai descobrir no futuro. A gente vê ali uma parte que o Leighton acaba negociando um pouquinho com a Lila coisas para poder armar uma revolução no futuro, que ele até comenta sobre armas, esse tipo de coisa. A câmera acaba cortando, não mostrando toda a conversa deles. Dito isso, a gente também percebe que quando ela chora a morte do Eric, ela olha para o Leighton e a câmera faz questão de mostrar isso. Ela não está chorando de verdade. Aquilo são lágrimas falsas. Em nenhum momento realmente lágrimas escorrem do rosto dela. Ali, como a gente costuma dizer, são lágrimas de crocodilo. Ou seja, considerando que ela olhou para o Leighton pela conversa que eles tinham anteriormente, talvez a questão dela ser acusada disso talvez tenha sido o plano deles juntos por algum motivo maior. Pode ser que realmente o Leighton só tenha aberto mão disso, mas eu acho difícil, porque ele, como detetive, saberia que tem mais coisa a fundo nisso. Ele não deixaria o caso resolver tão simplesmente se ele não tivesse um objetivo maior, que no caso é a revolução. Sendo assim, eu acho que os dois ainda têm coisas para resolver e têm coisas acertadas para o futuro. Inclusive, provavelmente a própria Melanie vai talvez tratar de assuntos com a Lila, já que ela se sentiu muito incomodada com tudo que está acontecendo, porque ela sabe que esses assassinatos talvez tivessem a ver com Wilford. Ou seja, acho que todo esse caso talvez põe em jogo a questão da mitologia ali do Wilford. E ela, querendo proteger isso, vai querer limpar todos os rastros. Enfim,
Acho que é isso. Foi um episódio até um pouquinho mais curto do que os outros, que conseguiu cruzar essas duas narrativas e que conseguiu apresentar novos elementos. Como eu tinha comentado no episódio, uma coisa que me deixa um pouco chateado com as coisas aqui dessa série é que parece que é tudo muito fácil. O Leighton vai lá, vou investigar a primeira classe, aí a pessoa assume que o Eric é um guarda-costas, que ele não é armado, vai lá e investiga. Tipo, tudo é muito resolvido muito fácil. Eu espero que isso fique um pouquinho mais complexo no futuro, ou como eu falei, que ele tem um plano, ele tem armado um plano com a Lila para poder conseguir suprimentos para a Revolução, que pelo menos deixa isso um pouquinho mais complexo. A crítica que eu tenho que fazer aqui é que a gente já está no quarto episódio, e em diversas vezes a gente vê que eles falam que o Snowpiercer é o trem de 1001 vagões. Porém, a gente vê praticamente sempre os mesmos cenários na série. Eu entendo que é uma questão de orçamento e tudo isso, mas eles deveriam expandir um pouco mais esse mundo, porque de 1001 vagões a gente vê o fundo, vê aquele refeitório da terceira classe, vê o refeitório da primeira classe, vê um pouquinho da escola da lavanderia, vê aquela parte ali na segunda classe que é um pouco mais bagunçada, onde tem, por exemplo, o pessoal come lá, esse tipo de coisa. Então, assim, é pouca coisa. Se a gente for para olhar, a gente não deve ter visto muito mais do que 10 cenários diferentes em tudo isso. Um pouquinho mais do que isso, talvez, se a gente considerar cenários pequenos como a cabine da Melanie, a cela onde o Leighton estava, esse tipo de coisa. Mas acaba ficando tipo muito pequeno perto da proporção que eles tentam dar para aquele trem. Acaba sendo um pouquinho vazio nesse sentido. Eles tentam dar uma dimensão grande, mas acaba se esvaziando. Acaba dando uma sensação que esse mundo não está sendo tão bem explorado quanto ele deveria. Mas, no tudo, é isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse episódio. Além disso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e comentar também sobre outras coisas, porque isso me ajuda demais, faz o rendimento crescer na plataforma. Dito tudo isso, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.